Saudação, amigo ouvinte do Surtocast, amigo leitor do Surto Olímpico. Estamos chegando na nossa 29ª edição do Surtocast. E hoje eu, Felipe Andrade, estou de volta ao programa, né? Semana passada não estive presente. E estou aqui também como âncora hoje, né? Infelizmente o Marcos Antônio não pôde estar presente, assim como o Rodrigo Huck. Então hoje o programa será em dupla, né? Com o meu amigo Regis Silva. Boa noite. Aliás, saudação, Regis Silva. Qual é o seu destaque do Surtocast desta semana? Bem, saudações a todos. O destaque de hoje vamos falar um pouco das eliminatórias da Copa do Mundo, que estão atingindo o seu momento mais crítico, com já várias seleções classificadas, incluindo duas campeãs mundiais garantindo vagas na semana agora que passou. É isso aí, Regis chegando aí com o primeiro destaque do nosso programa. Também tem outros, mas aí falar durante a programação. E vamos começar, né, com as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, né, de futebol. Tivemos eliminatórias na Europa, na América do Sul, e na África e na América do Norte, né, Regis? Exatamente. Temos 4 regiões realizando eliminatórias e várias equipes já logrando vaga mesmo antes da competição terminar. Vamos começar pelos nossos vizinhos, né? Pelos nossos irmãos, as eliminatórias da Conmebol. E nessa semana classificou mais 2 seleções, que foram os nossos irmãos amigos da Argentina, que bateram pelo placar de 3-1, e também a Colômbia, que após inacreditavelmente também 3-0 em casa, conseguiu reagir e empatou com o Chile em 3-3 e também está claramente na sua vaga. A Argentina já é campeã da eliminatória com antecedência, com 32 pontos, a Colômbia tem 27. Resta decidir a vaga, as 2 vagas que restam entre Equador, Chile e Uruguai. Sendo que na última rodada tem Equador e Chile lá no Chile, e o Uruguai pega a Argentina em Montevidéu. Ou seja, Chile e Equador tem tudo para fazer um jogo de compadre, empatar e classificar os 2 e jogar o Uruguai para repescagem. Quem morreu na praia foi a Venezuela, que ia empatar com o Paraguai em 1-1. Foi 20 pontos a 2 do Uruguai, mas foi o último jogo dos vinotintos, acarretando a consequente eliminação do país. Ou seja, 3 vagas, mas tecnicamente, se o Equador e Chile quiserem, no jogo entre eles jogam nada, ficando 0-0 e os 2 vão para a Copa felizes. E o Uruguai é jogado na repescagem. E pior que eu achei que a Vinotinto ia conseguir na classificação. Chances. É a melhor geração, né, de jogadores de futebol do país de todos os tempos. O Brasil não disputou a eliminatória. Eu pensei que a Vinotinto ia conseguir a vaga e teve a chance, né? E felizmente eu digo mesmo, porque eu vou falar, eu torci pela Venezuela e ter essa chance, né? Mas não deu. E aí eliminados, né? Praticamente o Uruguai já aí vai ter a vaga na repescagem, e os Equador e Chile garantidos aí na Copa aí já diretamente. Pois é. A Venezuela deu aquela paraguaiada básica. Ele ganhou da Argentina nas eliminatórias. Pela primeira vez a Venezuela ganhou da Argentina em jogos eliminatórios, bateu por 1-0 na segunda rodada. E todo mundo achando que ia. Aí na Venezuela, né? Não foi. Pesou, a camisa pesou. E só pra dar aí uma clareada, o 5º colocado da eliminatória da América do Sul vai enfrentar o da Ásia, né? Exatamente, vai pegar o vencedor de Uzbequistão e Jordânia. Isso. Aliás, se eu não me engano, a Jordânia já está classificada. Não, vai ter o segundo jogo. Vai pegar a Jordânia, tá certo. A Jordânia já tinha vencido nos pênaltis contra o Uzbequistão. Foi 1-1, os dois jogos foram 1-1 e nos pênaltis a Jordânia classificou a pegar o Uruguai, verdade. Passar a régua na América do Sul. Agora vamos para o velho continente. Vamos para a Europa.
A Europa, mas esse aí tá. A briga tá boa e seleções de nome aí com risco aí de repescagem, né? pois é, mas primeiro vamos à parte da alegria, né? As equipes que já tiram vagas nessa última semana, 3 equipes da Europa garantiram suas vagas no Brasil em 2014. Que foi a Suíça, após derrotar a Alemanha por 2-1 lá em Tirana. Foi a tricampeã Alemanha, que passou sem sustos pela Irlanda por 3-0. E a tão falada Bélgica, que todo mundo tanto fala, todo elogia, a famosa geração belga, que bateu a Croácia fora de casa por 2-1 e também garantiu sua vaga para o Mundial de 2014. São duas seleções muito fortes, Alemanha e Bélgica, e uma que é muito boa, que pode surpreender, que é a Suíça. Ou seja, não vem moleza por aí dessas 3 que se classificaram diretamente na Europa. A Bélgica tem tudo aí para ser a grande sensação da próxima Copa, né? Exatamente. E a Alemanha como uma das favoritas e a Suíça aquela incógnita de sempre, né? Torcida costuma falar do ferrolho, mas não põe a Suíça no panteão. E creio que dessas 3 seleções a Suíça seja que não vá mais longe, né? A Suíça é um bom time, a Suíça ganhou do Brasil com 1-0, você lembra? Até aquela bobagem da Daniel Alves, né? Tudo bem. Mas eles têm um bom time. Ela pode surpreender. A Bélgica, a seleção está muito bem, com valores muito bons e pode ir muito bem. E a Alemanha está com um time muito forte. Não, são 3 seleções fortes pela ordem: Alemanha, Bélgica e Suíça, grau de força. E para adicionar também a fala do resto, além dessas 3 seleções, a Itália e a Holanda também já estavam classificadas e a Suécia já garantiu sua vaga na repescagem. Falando em repescagem, né, Portugal com bastante risco, né, de parar na repescagem. Vamos ser honestos. Portugal já está na repescagem. Tudo tem pra gente correr. Mesmo aliás, empate, Portugal já absurdo. está, né, na repescagem. Portugal está na repescagem. Não, Portugal são 2 seleções já garantidas na repescagem. Portugal e a Croácia já estão na repescagem. Suécia. Portugal tinha que tirar a Suécia também. Tinha que tirar um número absurdo de saldo. Não tem pra onde correr. A questão da repescagem, deixa eu lembrar. Como são 9 grupos na Suécia, da Europa, o pior nono colocado, o pior segundo colocado dos 9 grupos, ele é excluído. Mas como tem um grupo de 5 equipes, o confronto com o último colocado do grupo de 6, ele é excluído. Aí, no momento, a classificação dos segundos colocados é Grécia, Portugal, Ucrânia, França, Suécia, Islândia, Croácia, Turquia. Quem fica de fora é a Bulgária. A Bulgária tá difícil, porque a Bulgária tem 7 pontos, né? A Turquia, que é a última melhor segunda colocada, tem 10 já, ou seja, é quase virtualmente. Como o saldo da Turquia é mais 2, a Bulgária é menos 1, a Bulgária tem que torcer para a Turquia perder um saldo e a Bulgária fazer o saldo. A Turquia vai enfrentar na última rodada, toda uma checagem aqui que a Turquia enfrenta. Bulgária enfrenta a República Tcheca e a Turquia... A Holanda em casa. É isso aí. Ou seja, se a Holanda jogar sério... a Turquia possa vir com maior vantagem, né? Porque a Holanda já está jogando praticamente descansada. Mas a Holanda ganhou de 8 né? A não ser que a Holanda queira segurar a invencibilidade, né? Mas a Holanda... 8 vitórias e apenas um empate. Pois é, então uma situação mais geral dos grupos. Vamos na Europa. Grupo A, tem outra coisa, nesse grupo grupo D ainda tem a Romênia e a Hungria disputando. Pois é, então por isso eu tô falando, vamos dar uma passada e contar a disputa entre os grupos. No grupo A, Bélgica classificada, Croácia repescagem fechado. No grupo B está classificado, a repescagem aberta, Bulgária, Dinamarca e Armênia.
No grupo C fechado, Alemanha classificada, Suécia e repescagem. No grupo D, Holanda classificada, Turquia, Romênia e Hungria, vaga na repescagem. No grupo E, Suíça classificada, Islândia e Eslovênia disputando a vaga na repescagem. Grupo F fechado, Rússia classificada, Portugal repescagem. Só não é tecnicamente porque ainda dá, mas porque ela tem que ganhar um saldo de 7 gols, tem que tirar 7 gols de saldo. E sinceramente não vão ser todos, não dá. Grupo G, disputa ferrenha. Bósnia e Grécia tem 22 de saldo, 22 pontos, mas o saldo bósnio é absurdo. São 23 saldos, 23 gols, saldo positivo da Bósnia. A Bósnia deve ir para a Copa. Deixa eu ver a última rodada do grupo G. Grupo G, a Grécia enfrenta Liechtenstein em casa. A Bósnia vai pegar a Lituânia. Bom, para a Grécia é um jogo fácil. Beleza. Né? Em casa e contra Liechtenstein, né? E para a Bósnia, mais ou menos. A Lituânia já está bastante tempo eliminada, mas joga em casa, né? Quer dar uma satisfação para sua torcida. Vai que pois é. A vida dos Bósnios, né? Bósnia que fez até uma campanha boa em 2000, na eliminatória de 2010, mas acabou caindo para Portugal no playoff final, e aí findou-se o sonho de dar a primeira Copa do país, da ex-República Iugoslava. Pois é, Bósnia e Grécia disputam pau a pau para ver quem vai para a Copa diretamente e quem cai para a repescagem. Grupo H, a Inglaterra e a Ucrânia disputam a primeira posição e Montenegro e a Ucrânia a segunda. Mas o saldo da Ucrânia é mais 16, o saldo de Montenegro é apenas 4, ou seja, é a mesma disputa direta entre Inglaterra e Ucrânia, sendo que os últimos jogos da Inglaterra e da Ucrânia. Oi, desculpa. A Inglaterra pega a Polônia em casa e a Ucrânia sai para pegar San Marino. Bem, Polônia às vezes são enjoados, né? Tem Lewandowski, mas só que fez a eliminatória fraca, né? E San Marino, acho que nem batem bêbado. San Marino perdeu seus 9 jogos, tomou 46 gols, fez apenas um, marcou um. A Polônia. Seria, sei lá, a mala mais gorda, a mala branca para San Marino vencer a Ucrânia. Mas é impossível, é improvável. Essa é muito zero. O Montenegro chegou a liderar, né, o grupo H e acabou caiu. Pipocando, digamos. Acabou venezuelando. Que isso. Maldade. E o grupo I, Espanha 17, França 14. Na última rodada, os franceses pegam a Finlândia em casa e a Espanha recebe a Geórgia. Todos os eliminatórios acabam agora nesse meio de semana, para ser mais preciso, amanhã. E agora vamos terminado aí nosso giro pela Europa. Agora vamos para a CONCACAF. Opa, CONCACAF que tem aí o Costa Rica e Estados Unidos já classificados e uma briga pela terceira vaga. Pois é, quem diria, o drama mexicano. O México que frequenta a Copa do Mundo, se não me engano, desde que ele sediou em 86, a gente ficou de falar, foi 82, na Copa da Espanha. Quem diria que o México corre sérios riscos de não se classificar diretamente, porque está com 11 pontos, né? Está com saldo menos 1. O Honduras está com saldo positivo 1, tem 3 pontos a mais, sendo que na última rodada o México pega a Costa Rica fora e o Honduras viaja para pegar a lanterna Jamaica. Um empate basta para Honduras classificar sem sustos, e mais se tirar um saldozinho, se fizer 2-0, 2 são gols de diferença, o Honduras perder aí classifica, mas muito difícil. Sem contar que o Panamá ainda disputa, já que na última rodada os panamenhos recebem os Estados Unidos já classificados. Se o Panamá vencer e o México perder, dependendo do saldo, o México pode até nem sequer se classificar para a Copa do Mundo.
Nem para O repescagem. Panamá precisa tirar a diferença de 2 gols de saldo, vencer os Exatamente. Estados Unidos e o México perder para Costa Rica. É, Ambas as seleções vão jogar fora na última rodada, tanto o México como Honduras. e apenas o Panamá joga em casa. O Panamá jogando em casa. Honduras creio que tem a tarefa mais fácil, né? Porque vai encarar a Lanterna Jamaica, mesmo sendo lá em Kingston, né, cara? E Exatamente. eu acho que Honduras aí chega aí só mais uma Copa, se eu não me engano, Terceira. terceira Copa, né? Classificou, se não me engano, classificou 82. E agora vai. Na passada, na África também teve. E classificaria para terceira, segunda seguida. Pior que a Copa de 2010, a participação de Honduras em 2010 meio que passou em branco pra mim. Eu sempre confundo com El Salvador. Eu sempre acho que foi El Salvador que disputou a Copa de 2010 e não Honduras. Mas foi Honduras, cara. É que a bandeira é parecida, confunde. Honduras, El Salvador e Nicarágua. Todo mundo É, com aquela pessoal- as duas faixinhas azuis, E a aquela branca- lixa branca e algum desenho Tudo no aleatório meio. no meio. Eu diria que é falta de criatividade. É. Pois Enfim, essa situação da CONCACAF, o drama mexicano, é tanto drama que a fornecedora do México de uniforme Adidas teve que antecipar o lançamento do uniforme novo, que era previsto para lançar para a Copa. Mas como o do México corre o risco de não ir para a Copa, tiveram que forçar o lançamento antes do jogo contra o Panamá. Você viu o desespero com as coisas lá nos tricolores. Os caras cheios de confiança, né? Mal jogou e já estavam pensando em uniforme de Copa. É sempre assim, né? Pois é, enfim. Algo a mais? Ou a gente Sim, pula CONCACAF. pra África? Vamos agora para a África, né? Lembrando que o quarto da CONCACAF vai pegar a Nova Zelândia. É isso aí, Nova Zelândia tem até uma seleção sólida, né? Digamos, acho que dá pra fazer frente pro time da CONCACAF. Pois é, e lembrando o nosso velho amigo Tahiti, né? Mas aí a diferença é que a Nova Zelândia é uma seleção melhor que Tahiti, né? Bem melhor. E ninguém entende até agora como foi o aborto do Tahiti ter vencido a Copa da Oceania. Eu também não entendo não, mas enfim, passando a régua, vamos pra África que tá em sua fase final, agora é mata-mata, né, ida e volta. Exatamente, são 5 mata-matas e de volta. Teve já início no sábado. Vamos aos 4 jogos já realizados. Lembrando que Gana e Egito fazem o primeiro jogo nessa terça-feira, dia 15. Costa do Marfim e Senegal, lá em Abidjan, capital da Costa do Marfim, foi 3-1 para a Costa do Marfim. Etiópia e Nigéria, em Addis Abeba, 2-1 Nigéria. Tunísia e Camarões, 0-0 na Tunísia, em Tunis. Foi em Hadess, Tunísia. Não foi em Tunis. E Burkina Faso 3, Argélia 2, lá em Ouagadougou, capital da Burkina Faso. Essas 4 vão ter jogo de volta, né? Costa do Marfim pode perder até por um gol de diferença. Se perder 2-0, o Senegal avança. Nigéria joga por qualquer empate e perder por 2-1. Vai para os pênaltis, 3-2 em diante é da Etiópia. Tunísia e Camarões, empate com gols é da Tunísia, quem vencer leva. Burkina Faso e Argélia, Burkina Faso joga por qualquer empate. A Argélia passa com 1-0, 2-1. 3-2 pênaltis e 4-3 em diante da Burkina Faso. E Gana e Egito começam terça-feira a campeonar, a decidir a sua vaga, e o jogo de volta vai ser no domingo. Domingo não, no sábado. Aí, dia 16 tem Senegal e Costa do Marfim e tem Nigéria e Etiópia. Dia 17 tem Tunísia e Camarões. Não, calma. Dia 16 tem Senegal e Costa do Marfim, tem Nigéria e Etiópia.
Dia 17 tem Camarões e Tunísia, dia 19 tem Egito e Gana e Argélia e Burkina Faso. Aí quem vencer os confrontos estará na Copa de 2014. A Burkina Faso aí aprontando pra cima da Argélia e essa seleção em boa fase, né? Teve nas semifinais da Copa da África. Sobre outro jogo... Decidiu a Copa da África, não, Burkina Faso, se não me engano, decidiu com a Nigéria, perdeu, se não me engano. É verdade, chegou na final ainda. Na final, ele é pra Nigéria na final, 1-0. Costa do Marfim aí, aquela seleção que a gente já conhece, né? Com os craques da Europa. A Nigéria. Eu pensei que a Etiópia fosse surpreender nesse jogo contra a Nigéria. Chegou a sair na frente. Tomou uma virada. Tunísia e Camarões. Jogo entre duas seleções que, enfim, sem muitos comentários, para não ser clubista. Aqui a gente pode ser clubista à vontade, né? É verdade. E amanhã confronto entre duas seleções legais, Gana e Egito. Cara, nessa aí eu torço. É uma pena que uma das duas seja eliminada, mas por torcida pessoal eu torço pelo Egito, porque eles já estão há umas 2 ou 3 eliminatórias aí batendo só na trave. Tá na hora, né? Pô, eu me lembro do Egito na Copa de 90, cara. Um dos grupos mais toscos da história da Copa. Era Egito, Irlanda, Holanda e Inglaterra. Todo mundo empatou. O único jogo que não teve empate foi quando o Egito perdeu na Inglaterra por 1-0. Imagina os 6 jogos empatados, tudo sorteio. Pois é. Copa de 90 que... Não, foi uma Copa que muitos não costumam falar bem, né? Fala que foi a Copa do jogo defensivo, jogo feio. Dizem que foi talvez muito pela motivação da seleção brasileira de 82, que o seu joga bonito não ter conseguido a vaga, enfim. Pulando de assunto, né? Mais alguma coisa sobre as eliminatórias? Eu acho que podemos prosseguir, né? Nessa semana termina as eliminatórias e já iremos conhecer boa parte das seleções classificadas para o Mundial. Aí teremos o duelo dos segundos colocados na Europa para decidir, e também as repescagens mundiais entre Nova Zelândia e o quarto da CONCACAF e a Jordânia e o quinto da Conmebol para decidir tudo, e teremos um sorteio dia 8 de dezembro lá em Salvador. Aí, para lembrar, gente, o ranking da FIFA que vai decidir os cabeças de chave é o ranking do dia 17 agora. Vamos prestar atenção. Dessa vez aí já não tem chance aí de ver os mesmos times aí de sempre com os cabeças de chave, né? Holanda, Inglaterra. Pode dar até Suíça. Meu filho. Corrige algumas imperfeições do ranking da FIFA, né? Eu às vezes considero injusto a Inglaterra continuar sendo a cabeça de chave, porque desde 66 eu não vejo a Inglaterra fazendo uma Copa verdadeiramente digna. No máximo a Copa de 90, né? E recentemente mesmo, o maior feito foi aquela conquista de título da Eurocopa, foi em casa. Agora de resto, eu não vejo porque a Inglaterra ainda mereça ser cabeça de chave. Entre outras coisas, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nesse chaveamento aí, de ver quem são os cabeças de chave e tudo mais. Enfim, agora vamos pular de assunto. Já falamos bastante de futebol, não é comum do surto. A gente vai pular para o vôlei. Essa semana tivemos de importante o Mundial de Clubes lá na Suíça, Mundial de Clubes feminino, e o time da Unilever aqui do Rio de Janeiro disputou a competição
e terminou com vice-campeonato para a equipe turca do Vakif Bank Istambul. A equipe está sem perder as 50 partidas, né? Acabou fazendo a limpa no time do Rio de Janeiro. 3-0, 25-23, 27-25 e 25-16. E aí o quarto fechou aí o ciclo, né, de troféus conquistados pela equipe turca. Primeiro título no campeonato turco, depois o título da Copa Turca, o título da Liga dos Campeões Europeus e aí por último o Campeonato Mundial de Clubes. Continuando aqui, falando de vôlei, agora vamos pular para o vôlei de praia. Vôlei de praia que teve uma etapa do circuito mundial sendo disputada aqui no Brasil. Tivemos aí no masculino o título da dupla formada entre o Bruno Schmidt e o Pedro Solberg. Eles que bateram os norte-americanos, o Dalhousie e o Jennings por 2-1. Passagem 23-21, 19-21 e 15-13. Foi um jogo bem duro, né, para a dupla brasileira, apesar dessa dupla norte-americana ter sido formada apenas para essa etapa. E a dupla brasileira aí diminuiu a diferença para os letões Samoilovs e Smedins. Eles são os líderes do ranking do circuito mundial, 6.190 pontos, e os brasileiros aí com 5.940. Esse foi o segundo título deles na temporada, e eles já haviam conquistado também 2 vice-campeonatos e 1 bronze. No feminino não tivemos medalha de ouro, mas sim de bronze, com a Agatha e a Maria Elisa, que bateram as italianas, bateram as italianas Menegatti e Toff, e por 2-1, passagem 25-23, 13-21 e 15-10. A dupla tem 5.260 pontos no ranking mundial, e os campeões do torneio, o torneio de vôlei, let me see, deixa eu ver aqui. Oxe. E pior que infelizmente eu não lembro bem quem foi que ganhou no feminino. Não foi a Wash e a Ross? Eu tô pesquisando aqui. Foi a Wash e a Ross, das alemãs. Enfim. 2-1, eu vi o jogo, parte do jogo ontem à tarde. Cortando essa parte porque eu não vi o jogo, né? Então corta, é bom que serve pra editar, né? Não, tô falando cortar daqui mesmo, cortar entre aspas, né? Porque eu não tinha visto o jogo, não acompanhei a partida, e eu não sabia, eu acompanhei mesmo o jogo do masculino. E também o feminino aí tinha visto a notícia. E agora pular para outro assunto, né? Foi destaque nessa semana. A NBA no Brasil. Tivemos aí o jogo na Arena da Barra, no Rio de Janeiro, né? Tivemos o jogo entre Chicago Bulls e Washington Wizards, com vitória do Chicago e vaias ao Nenê. Rapaz. Pessoal, aquela coisa, define a só porque à vontade, o pessoal daqui corneta mesmo.
Pois é, muito motivados até pelas críticas feitas pelo Oscar Schmidt, né? Oscar que bombardeou todo mundo com críticas e tudo mais, acabou vendo aí a torcida vaiar o seu jogador, acabou que ofuscou, né? Esse fato acabou ofuscando a partida entre Chicago Bulls e Washington Wizards, que foi vencida pelo Chicago por 83-81. O jogo que não teve a presença dos principais astros do Chicago, Derrick Rose e o Joakim Noah. E aí o cestinha da partida foi o Tad Gibson. Acho que se fala assim, Ted Gibson. Marcou 18 pontos na partida. Foi o cestinha do duelo. Sobre as vaias do Nenê, as vaias ao Nenê, por mais que a gente não tenha gostado desse fato, eu pelo menos na minha opinião pessoal, acho foi exagerado, né? Acho que não precisava disso. Eu sei que a torcida os fãs de basquete estão bastante irritados, mas creio que foi um ato até de desrespeito ao Nenê. O pessoal não perdoa, né? Tem isso. E assim, eu pelo menos pelo que eu frequento assim de fóruns, assim, a gente vê os comentários das pessoas, o Oscar Schmidt não tem muita moral, né, para falar dos jogadores brasileiros, porque ele mesmo também recusou a colocação. Se eu não me engano, foi o jornalista Fábio Sormani postou no seu blog que o Oscar Schmidt mesmo já na época que ele jogava na Itália, ele pediu dispensa da seleção. Então, 73, né? Pois é. Eu acho que ele também devia lembrar do passado e fechar um pouco a boca. O plano do Oscar Schmidt, um grande jogador. Aí ele fala muita besteira. Como diria Romário, né? Baixinho Romário, calado é um poeta. É verdade. Enfim, depois desse pulo aí pelos clubes, né? Agora estamos já chegando na reta final do Sultocast. Temos alguma curtinha? Temos sim. Curtinha a sexta-feira foi escolhida a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2019. Acabou sendo a cidade de Lima, capital do Peru, que ganhou com 31 votos, logo na primeira votação, superando Santiago do Chile, La Punta na Argentina e Ciudad Bolívar na Venezuela. Lima era favorito, né? Comentários durante o tempo da candidatura. Lima era grande favorito. Lima que foi vice-campeão de Toronto, a segunda colocada, né? Na votação para escolher a sede em 2015 e agora, os 2019, as Américas se encontrarão lá no Peru, lá em Lima. E hoje começou o Mundial de Boxe hoje. O Julião Neto perdeu na categoria até 52, na estreia para o alemão, enquanto o Juan Rodrigues, se eu não me engano, para conferir aqui, depois dar uma ditada nisso aí, o Juan Nogueira venceu na estreia o estoniano na categoria até 91 quilos e vai lutar contra o americano na próxima fase. O Mundial ainda vai até semana que vem. A gente vai fazer o day by day, dia a dia. Até agora nos primeiros dias, né? Porque de terça até quinta, no tempo brasileiro é só luta preliminar. A partir de sexta vai entrar os demais, né? Que apenas esses dois lutaram na segunda. Os demais brasileiros entram como um bye e começam a lutar na sexta-feira. Pois é, toda a torcida os brasileiros, na semana que vem vamos comentar melhor sobre o Mundial de Boxe, já que ainda está no seu início. Também essa semana teremos o Mundial de halterofilismo, a partir de sexta-feira. Vamos também acompanhar no Surto Olímpico. É dia 20, não? Dia 20, cara. Na outra é no sábado, domingo começa.
Ah, verdade, verdade. Dia 20. O dia 20 começa aí o Mundial de Halterofilismo. E a gente aí vai acompanhar tudo aí no Surto Olímpico. Dar destaques aí dos brasileiros aí que estarão disputando e tudo mais. Que mais? Tem também o fato aí, mais um, que foi o título do Marcelo Melo no tênis. A dupla lá em Xangai. Ele que jogou com o croata Ivan Ivan Dodig. Dodig. Marcelo Melo que bateu aí conquistou seu primeiro título de Masters 1000 na carreira. E aí agora subiu ao top. Subiu ao topo, ao top 10 das duplas, né? Agora se juntando ao Bruno Soares. Aqui o link, Aqui ó. tá, que eles venceram o David Marrero e o Fernando Verdasco por 2-7 na final, e nas semifinais eles haviam batido os irmãos Bob e Mike Bryan, né? Sabe? Nem um pouco lendas, né? do tênis de dupla. Imagina. Quase ninguém ouviu falar deles. Dois caras ruins aí, nunca ganharam medalha olímpica, nunca ganharam o Grand Slam. Coitado. Foi uma dupla surpreendentemente na semifinal, que atravessou o caminho do Marcelo Melo e perdeu aí. Foi nem um pouco surpresa. Enfim. Mais algum comentário? Mais algum? Eu acho que podemos passar a régua por hoje. Enfim. Passando a régua aí no Surtocast da semana, fazendo aí a chamada a vocês a curtir a nossa página, nossas páginas nas redes sociais, www.facebook.com/surtoolímpico, www.twitter.com/surtoolímpico, o nosso site também, www.surtoolímpico.com.br, e você aí também, quando for assistir no YouTube, você vai lá ver o nosso canal, tem lá várias edições do Surtocast, não temos todas infelizmente, por conta aí de problemas aí com arquivos e tudo mais, mas tá lá várias edições, se você perdeu alguma, se tiver curiosidade de assistir outras, enfim, é só assistir. E desejo a todos uma boa semana e até o próximo Surtocast. Valeu, gente. Obrigadão.